Meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. É sempre um motivo de grande alegria para nós estarmos reunidos aqui neste momento tão especial que Deus preparou para que nós estivéssemos em conexão. Você de lá, eu daqui, e juntos formamos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que a igreja? Porque a igreja de Deus somos nós, o povo, as pessoas. E eu tenho grande satisfação de falar com todos vocês. Eu estou aqui na cidade de São Carlos, em São Paulo, na IGD, sede regional aqui de São Carlos, em São Paulo. E é um prazer poder me dirigir a cada um de vocês. E hoje eu quero, no nosso programa, fazendo a obra com excelência, eu quero falar sobre a pureza da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é pura, ela não tem mistura, ela não tem contaminação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a enxergamos como ela verdadeiramente é, nosso coração se alegra. Porque Davi disse, quando eu ouvi a sua palavra, o meu coração se alegrou. É muito simples você saber quando se ouve a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e ela é de Deus, ela nos alegra o coração. Ainda que, às vezes, ela nos corrige. E mesmo a correção de Deus é com gozo, é com alegria. É uma coisa diferente que às vezes nós humanos não entendemos. Como é que pode o Senhor nos corrigir, o Senhor chamar a nossa atenção, às vezes o Senhor nos repreender e mesmo assim sentirmos alegria? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder renovador, ela tem um poder transformador. Agora, quando a pessoa fala e o seu coração fica sangrando, seu coração fica triste, você fica magoado, você fica remoendo aquilo que foi dito, dois motivos: ou você não conseguiu entender a palavra, ou quem falou não falou pela palavra de Deus. O nosso Deus, ele nunca veio para condenar. Jesus disse, eu vim não para condenar o mundo, eu vim para salvar. A voz que acusa, a voz que condena, a voz que te lembra do seu passado e joga no seu rosto tudo que você fez no passado, é a voz do inimigo. A voz do Espírito Santo, ela é meiga, ela é doce, ela é suave, ela é mansa e ela é humilde. E ela traz descanso para nossas almas. Então é importante entendermos a importância de vivermos, de recebermos e de praticarmos a palavra de Deus. Nosso texto hoje está no livro de Salmo 12, verso de número 6. Eu vou ler o Salmo 12, verso número 6 e vamos então ao nosso Fazendo a Obra com Excelência de hoje. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Observe a grandiosidade da palavra de Deus. Aqui é o salmista Davi, um dos homens mais experientes no tocante relacionamento com Deus, porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Claro que ele teve os seus lapsos, ele teve os seus erros, mas quando ele errou, a primeira coisa que ele fez, ele assumiu a sua culpa e disse para Deus: se o Senhor não puder me restaurar o reino, eu não me importo. O que eu não quero que aconteça é que o Senhor tire de mim o teu Espírito Santo. E muito menos eu quero que o Senhor afaste de mim esse coração voluntário. Eu quero te servir com o coração voluntário. Eu quero te servir com o coração sem interesse. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas são as pessoas que são ensinadas a servir a Deus com o coração cheio de interesse. As pessoas até vêm para a igreja e dizem assim: pastor, ore por mim, eu quero saber quando é que Deus vai me abençoar. Porque se Deus não me abençoar, eu não vou continuar aqui.
eu vou procurar um outro lugar, eu vou servir em outro lugar. Ou seja, o coração das pessoas está cheio de interesses. As pessoas não têm mais um coração voluntário para servir a Deus. Eu tenho ensinado na igreja que a nossa fé precisa estar em Deus, que a nossa fé não pode ser uma fé que traz apenas uma determinação de resultado. Ou seja, se os resultados que eu espero não acontecerem, eu vou ficar frustrado. Não, eu preciso ter uma fé em Deus, como ensinou o profeta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o produto da oliveira minta e ainda que as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, verso 17. Nós temos que ensinar as pessoas a amar a Deus com o coração voluntário. E Davi tinha isso. Davi amava a Deus com o coração voluntário. O que ele fazia para Deus não era com interesse. Ele fazia porque ele o amava. E isso fez com que Deus chamasse Davi de o homem segundo o seu coração. O homem que agradava, que alegrava o coração de Deus. E aqui agora o Davi vem dizer para nós, no Salmo 12, verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha que interessante, a pureza da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é pura. E a Bíblia vem dizer para nós, eu vou dar alguns textos para você meditar, e a Bíblia vem dizer para nós que toda a palavra de Deus, ela é pura. Provérbios capítulo 25, verso 4, vai mostrar para nós o quanto a palavra de Deus é pura, quanto a palavra de Deus é fiel, o quanto a palavra de Deus, ela é perfeita. Em 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo 31, diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. A palavra do Senhor é poder, é escudo para aqueles que nele confiam, né? Todos os que nele confiam. E o Salmo 119, no versículo 140, ele diz o seguinte: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus. Eu não posso ter a Bíblia apenas na estante, para dizer que legal, eu tenho várias Bíblias. Não, eu preciso meditar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso comparar, eu preciso entender e eu preciso praticar. Quando eu entendo e pratico a pureza da palavra de Deus, isso me dá vida. E aí o Salmo 119, no verso 140, vai dizer que a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Em Provérbios 30, verso 5, é dito que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Portanto, a palavra de Deus é pura, ela não tem mistura. Claro que os homens às vezes misturam tantas coisas. Às vezes a gente fica tão chateado, tão triste. Eu acredito que você também fica, de ouvir pessoas falar em nome de Deus. Mas quando você examina a doutrina, examina a conduta, examina o estilo de vida da pessoa, você vê que não tem muito a ver com a palavra de Deus. Algumas pessoas até deixam de ser pastor, deixam de pastorear. Algumas pessoas deixam de viver aquilo que Deus quer que elas vivam, em nome de uma filosofia, em nome de um momento, em nome de um movimento. Por exemplo, eu fiquei muito triste agora, a eleição que passou, e a gente ainda estamos aí no processo de segundo turno em algumas cidades também no Brasil, e algumas pessoas ferindo as outras, humilhando as outras e criticando as outras, e às vezes o fazendo em nome de uma religião, em nome de Deus, em nome de desta ou daquela igreja. E as pessoas me perguntaram: pastor, e qual a sua opinião? Eu disse: eu sou pastor. Deus me chamou para ser pastor, e como pastor eu preciso apacentar a todos. Nos nossos cultos, nas nossas reuniões, eu tenho pessoas de diversas opiniões e eu preciso respeitar no Estado democrático de direito, respeitar a opinião dessas pessoas. E o que eu faço então? Eu prego a pureza da palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus, sem intenção
de dirigir a pessoa para lá ou para cá. Já viu pessoas que pegam a palavra de Deus e direcionam ela para auferir, para alcançar um objetivo às vezes? Às vezes a pessoa pega a palavra e vai pregando no sentido de quando terminar, aí ela vai pedir alguma coisa, exigir alguma coisa, mandar a pessoa fazer alguma coisa, ou conduzir a pessoa em determinado momento para determinada decisão. Longe de nós tal coisa, longe de nós que não seja direcionar a pessoa para quando terminar a palavra de Deus, a pessoa esteja pronta para abrir o coração e dizer: Jesus, eu te recebo, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço o seu senhorio. Quando eu leio aqui no Salmo que a palavra de Deus é pura, isso me traz uma responsabilidade pessoal como pastor, de não misturar outros interesses na mensagem, até porque a mensagem tem que ter um objetivo, já que Jesus é o tema central da Bíblia. Vocês sabiam que Jesus é o tema central da Bíblia? Jesus é o tema central. Já que Jesus é o tema central da Bíblia, na pureza da palavra, quando termina a minha mensagem, as pessoas devem estar dispostas, prontas para dizer: Jesus, o Senhor é grande, seja louvado o teu nome, o Senhor é bom. Se a minha mensagem, ao término dela, a pessoa não olhar para si e dizer: puxa, como Deus é grande, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, então eu não preguei na pureza que a palavra de Deus me ensina. Eu preciso ter esse compromisso. Toda a palavra de Deus é pura, está escrito, como eu disse no Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que nele confiam. Eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Até quando eu emitir a minha opinião, eu preciso respeitar para que a minha opinião não se torne um obstáculo na vida de alguém quando o assunto é vir a Jesus. As pessoas não podem deixar de vir a Jesus porque olha para mim e diz assim: aquele sujeito, ele disse que é pastor, mas veja o que ele fala, veja o que ele faz, veja o que ele praticou. Eu não quero saber disso. Não, eu não posso viver assim. A minha vida precisa ser como o Senhor Deus disse, como a luz, para que outros encontrem verdadeiramente a paz que há em Cristo Jesus. O efeito purificador da palavra de Deus é muito forte. Olha só, no Salmo 119, verso 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando conforme a tua palavra. Quando eu observo a palavra de Deus, eu consigo purificar o meu caminho. O que mais? Jesus disse: vós já estáis limpo, em João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí Jesus disse: mas não todos, porque Judas tinha um objetivo escuso. Embora Judas fizesse parte da equipe do time de Jesus, o objetivo de Judas não era glorificar a Jesus. O objetivo de Judas era estar próximo das autoridades, daqueles grandes, daquelas pessoas importantes. Então ele usou a presença de Jesus para se promover, para estar de alguma forma entre os grandes. O coração dele não era totalmente fiel. Eu só consigo purificar o meu caminho se eu observar conforme a palavra de Deus. Então Cristo Jesus disse: vós já estáis limpo, pelas palavras que vos tenho falado. Em João 17:17, Jesus disse assim, ele fala: santifica-os. Quando ele ora, ele diz: santifica-os, Pai, na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar, de nos santificar. O apóstolo Paulo disse que nós, como igreja, fomos santificados pelo poder da palavra de Deus. É importante nós vivermos o que a palavra diz. O que eu quero dizer nessa mensagem de hoje, sobre a importância de nós ouvirmos uma palavra pura, ouvirmos uma palavra que realmente transmita no final Cristo, a importância de ter Cristo em nossas vidas, de estar crescendo espiritualmente, não estar emocionalmente feliz, porque as emoções, elas podem variar.
Mas quando eu tenho um contato com a palavra de Deus verdadeiramente, o meu coração se alegra, o meu coração, ele sente a verdadeira paz. E para a gente terminar, a perfeição da palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. O Salmo então 12, verso 6 vai dizer para nós: as palavras do Senhor são puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Quando você entende a palavra de Deus e se entrega a ela e segue a palavra, porque você não deve, o pastor falou, está falado. Não pode ser assim. Isso era lá no tempo antigo, que o sacerdote falou, está falado. Não. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Eu falo aqui, cito alguns textos, você que me ouve, que me assiste, pega a Bíblia, dê uma olhada, vê se confere o que eu estou falando aqui com o que está escrito. Pastor José Maria, nele eu confio. Ele falou, está falado. Não, eu falei, mas nós temos que pegar a palavra e conferir para ver o que está escrito, para ver se realmente bate o que está escrito. Eu falei com vocês de Provérbios 30, verso de número 5. Falei também do Salmo 119, verso 9, como eu posso purificar o meu caminho? Ouvindo segundo a palavra de Deus. Que você possa ter um compromisso com a palavra. Agora, é importante que desenvolvemos um hábito de meditar, de ler, de examinar a palavra de Deus. E examinando, lendo-a, se você tiver alguma dúvida, caso você não entendeu alguma coisa, você pode falar conosco, deixa no vídeo aí mesmo, pode deixar a sua pergunta. Não é que sabemos tudo, mas é que nós temos pelo menos uma forma de procurar entender, saber qual é a resposta naquele quesito da sua dúvida. Então, que a palavra de Deus, na sua pureza, na sua bondade, possa nos abençoar. E que você, ao olhar para alguém que deu um mau testemunho, dizendo ser cristão, dizendo ser de Deus, mas as obras dessa pessoa não correspondem ao que diz a palavra, não diga que a palavra de Deus não tem poder. Não, a palavra de Deus, ela tem poder e ela é purificada 7 vezes, ela é pura, ela não tem contaminação. O que na verdade ocorreu ali naquele caso é que a pessoa não está vivendo verdadeiramente o que diz a palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto, para terminar, que uma senhora, juntamente com a sua família, ela disse quando o profeta passava pela estrada, e ela então falou um dia dizendo: aquele homem que passa por nós, verdadeiramente, ele é um santo homem de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo sendo transmitido, sendo ensinado através das nossas atitudes, através das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Este foi mais um programa Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Vamos preservar, vamos guardar a pureza, a santidade da palavra de Deus. Medite nesse texto. Falei de Salmo número 12, verso de número 6. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.